Boa noite! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa live, a segunda de uma série de várias que eu vou fazer até o final do mês de maio. Vou dar um tempinho para que vocês possam chegar, se organizar, e hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, um tema que para mim é um dos mais importantes quando uma mulher descobre uma gestação, que é o bem-estar. Como ter uma gestação com bem-estar? O que é que essas palavras querem dizer para você? Vamos pensando um pouco sobre isso, pensando o que é ter uma gestação com bem-estar. Bem-estar é sinônimo de quê para você? Vamos pensar sobre isso juntos, tá? Hoje a gente, além da troca de conteúdos, além das reflexões, eu vou passar para vocês algumas dicas que eu uso no meu consultório, que eu uso na minha prática clínica com as minhas clientes, que eu não posso chamar de dicas, são orientações. Essas orientações, elas são baseadas, claro, em evidências científicas, psicologia é ciência, e que fazem uma grande diferença se forem usadas com frequência e de forma adequada, tá bom? Boa noite para vocês que estão chegando, que estão me cumprimentando. A gente vai começar essa conversa de hoje, essa troca de experiências de hoje, pensando no conceito de gestar. O que é gestar? Quando a gente pensa em gestação, a gente imediatamente visualiza na tela mental um bebê se desenvolvendo, uma mulher grávida. E existem vários conceitos sobre o que significa gestar. Eu peguei um aqui no Google, que foi um conceito que eu gostei muito, que diz exatamente assim: gestar quer dizer formar e sustentar um filho no próprio organismo. Vamos prestar atenção nessas palavras? Gestar quer dizer formar e sustentar um filho no seu próprio organismo. Qual é o impacto que essas palavras têm para vocês? Porque para mim, como mulher, que também sou mãe e também sou psicóloga, pensar numa mulher gerar e sustentar um filho no seu próprio organismo é uma coisa muito forte. Quem já passou pela experiência de formar e sustentar um filho no seu corpo, sabe do quão profunda, visceral é essa experiência. É visceral do ponto de vista fisiológico, porque todo o nosso corpo vai se reorganizar para caber ali de um embrião a um bebê com 9 meses. E do ponto de vista afetivo, sustentar uma gestação é um processo muito exigente também do ponto de vista afetivo. Essa semana eu publiquei no meu perfil um videozinho curto, ele tem 35 segundos, e que mostra exatamente o processo da fecundação até a formação do embrião e o crescimento do bebê. Em 35 segundos, assim, o espaço distante, ele mostra todo o ciclo que acontece de um bebê se formando, de um embrião se formando para se tornar um bebê. E passa um filme na cabeça da gente, sabe? Do tanto que acontece nesses 9 meses. Desde o resultado positivo até o momento do parto. E a experiência da gestação, para nós mulheres, muitas vezes começa até antes do resultado positivo. Porque muitas mulheres têm uma percepção do próprio corpo, antes mesmo da confirmação de que está grávida. Pode ser por um atraso menstrual, percepção de mudanças corporais, e aí desperta aquele pensamento: poxa, será que eu estou grávida? Será que eu engravidei? E aí ela vai atrás de um exame confirmatório, seja de farmácia, em seguida o beta-HCG, e daquela confirmação, daquele momento em que o positivo se revela diante de nós, uma sucessão de coisas passam na cabeça. Eu gostaria que vocês que estão aqui, que são mães,
pudessem pensar um pouco. O que foi que passou na cabecinha de vocês no exato instante que receberam o resultado positivo? Eu gosto de provocar essa pergunta para nos remeter àquela sensação primária. Porque mesmo que você tenha passado por uma ou várias gestações, cada momento de descoberta foi único. Porque cada momento de descoberta você era uma pessoa, estava vivendo um momento diferente, um contexto diferente. Quando eu descobri que estava grávida da minha filha mais velha, Alice, eu lembro que eu estava com tanto medo daquele resultado da positiva, que eu não tive coragem de abrir o exame. Eu pedi para uma grande amiga minha, que estava do meu lado, abrir para mim. E quando ela abriu o resultado, que viu positivo, ela abriu um sorriso tão grande, que ela disse: Jordana, é positivo, é aquilo que a gente já sabia, vem um bebê aí. E o sorriso dela de felicidade, aquela segurança que ela me transmitiu naquela hora, me iluminou tanto que afastou o medo que eu estava sentindo. Porque o medo é um sentimento que parece que vem conjugadinho com a maternidade, desde o momento do positivo ao longo das nossas vidas. A gente sempre vai vivenciar momentos de expectativa, de medo em relação aos nossos filhos. Seja da melhor forma de cuidar, de educar, de orientar, como fazer. E esse medo começa, muitas vezes, no momento do positivo. Mesmo que essa gestação ela seja desejada e esperada e que venha num contexto muito positivo na vida dessa mulher. Às vezes, essa gestação chega num momento que não é tão positivo e que vai exigir dessa mulher uma dose de resiliência a mais para agregar naquele momento já desafiador a responsabilidade de formar e sustentar um filho dentro de si. Quando a gente pensa no formar, a ideia da constituição física do bebê, ela fica muito clara. Aqueles exames de ultrassom que a gente aguarda todo mês com aquela ansiedade, aquela expectativa. Poxa, eu vou medir, eu vou ouvir o coração bater, eu vou ver se está crescendo, no peso adequado, no tamanho, tudo esperado para aquele trimestre gestacional, para aquele período em que está vivendo. E a gente vai vendo e sentindo no nosso corpo aquele desenvolvimento do bebê. Mas para esse bebê crescer e se desenvolver, o corpo da mulher, ele passa por muitas transformações. E antes de falar nos lados mais difíceis, eu quero convidar vocês a uma outra reflexão. Gestar é uma característica feminina de nós, mulheres. Não a maternidade, mas o gestar sim. É uma coisa que só cabe à mulher. Só ela vai conseguir carregar no seu corpo um bebê. E eu não sei se vocês pararam já para refletir da sabedoria que o nosso corpo tem. Cada célula do corpo de uma mulher feminina, ela sabe exatamente o que fazer para que o bebê possa chegar. A gente não precisa ensinar nada ao nosso corpo no nosso ciclo de desenvolvimento. O nosso corpo vai passar por transformações, as células femininas vão fazer com que a gente desenvolva pelos, modifique os formatos corporais na puberdade, que venha a menstruação, que o corpo vá crescendo, se adaptando, as mamas vão se desenvolvendo. E no momento da gestação, a gente sabe exatamente o que vai fazer, o corpo da gente sabe o que vai fazer. As células da gente, elas crescem e se multiplicam para dar espaço para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, entendendo que o nosso corpo tem essa sabedoria e que faz tudo sem que a gente precise fazer nenhum tipo de comando, a gente faz acompanhamento através do pré-natal. Então, a gente já entende que o corpo da mulher, ele é preparado para viver esse momento. Agora, é claro que existem situações especiais. É claro que existem mulheres que, por circunstâncias diversas da sua saúde,
ou mesmo do seu momento de vida, elas desenvolvem uma gestação com maiores dificuldades físicas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente já sabe qual é o conceito de gestão e a gente já sabe que a mulher tem uma sabedoria interna do seu próprio corpo para que a gestação aconteça sem que a gente precise dar nenhum comando no nosso corpo. O que é que a gente vai refletir agora? Gestar tem um significado muito maior do que carregar um bebê no corpo e sustentar esse bebê no corpo. A maternidade tem um lugar também social. E todo o conjunto de transformações que acontecem na nossa vida depois que descobrimos que seremos mães. Uma mudança de papel social, porque a maternidade vai tomar protagonismo na vida dessa mulher durante um bom tempo, se não pela vida toda. Uma mudança também na sua percepção sobre as responsabilidades, porque a partir de agora, além da sua vida, além do seu trabalho, além dos seus relacionamentos, seja com o companheiro, com os amigos, com a família, você vai ter a responsabilidade de tecer, criar, cuidar uma nova vida. E todas essas transformações geram mudanças. Crise, a gente pode falar no conceito de crise quando a gente fala em maternidade, porque chega num culminar de tantas transformações que vai exigir de nós reações adaptativas para lidar com tudo isso. E essas reações adaptativas, tanto do corpo quanto dos aspectos emocionais, podem ser muito exigentes, tá? Tem alguns sintomas clássicos de gestação, sintomas esperados. Aqueles sintomas que a mulher fica até esperando. Eu só vou me sentir grávida depois que eu tiver enjoo, depois que eu sentir a minha barriga crescer. E tem outros sintomas de gravidez que eles são de ordem de saúde. Às vezes a mulher, por mais saudável que seja, previamente à gestação, ela desenvolve alguma questão de saúde, diabetes gestacional, hipertensão arterial, ela pode descobrir uma trombofilia, e isso vai trazer também, agregar outros desafios do ponto de vista físico na gestação. A gente vai ter daqui a algumas semanas uma live bem bacana só sobre isso, tá? Falando sobre aspectos físicos da gestação, com uma convidada muito especial, mas eu queria só fazer esse recorte de contexto para indicar que o bem-estar também passa pelas questões físicas. E a gente precisa, para isso, fazer um bom acompanhamento pré-natal, do ponto de vista obstétrico. Eu sempre digo às mulheres que chegam para mim quando descobrem um positivo, se elas estão satisfeitas e confortáveis com a escolha do médico ou da médica obstetra, pergunto, né? Que elas fizeram, porque essa relação de confiança com o médico que lhe assiste, com a médica que lhe assiste, vai ter um impacto extremamente positivo, significativo no decorrer de toda a sua gestação. Isso é um ponto para a gente considerar. O outro ponto é que o bem-estar, ele não vem apenas pelo monitoramento do bom desenvolvimento do bebê e da saúde da mãe. Ele é conjugado com outras questões. Por conta disso, que o pré-natal integral, que é uma modalidade que a gente pode viver hoje, ele é muito, muito, muito importante. Eu lembro que na minha gestação, nas minhas 2 gestações, eu passei por dores de dente terríveis. Parece que tem, e eu atendo muita grávida que relata essa queixa, mas na minha época não tinha uma assistência odontológica especializada e eu passei muita dor, porque não podia, à época, fazer nenhum tratamento, porque não se desconhecia medicações que tivessem interferência com a gestação. Hoje, isso é uma coisa que a grávida não precisa passar. Ela pode procurar um profissional da área da odontologia que trabalhe com pré-natal odontológico, fazer seu tratamento e passar um pré-natal com bem-estar do ponto de vista odontológico. Como também do ponto de vista emocional, através do pré-natal psicológico, mas a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso daqui a pouco.
Do ponto de vista físico, a gente também sabe que é muito importante fazer um cuidado com o corpo adequado, e hoje existem vários profissionais da área da fisioterapia que já oferecem atividades físicas, até com vista a facilitar o trabalho de parto, e que também faz parte de um conjunto de atividades para o bem-estar da mulher durante a gestação. Mas a gente sabe, e eu sempre venho falando com vocês, que nós somos seres onde corpo, mente e coração estão completamente integrados. E a gente pode ter inúmeros cuidados físicos, mas se a cabeça não estiver legal, se os pensamentos não estiverem trazendo para você tranquilidade, se o seu contexto for desafiador, se você não está se sentindo segura para viver esse papel materno, você tem tudo para ter uma gestação sem bem-estar. Porque os nossos problemas, o nosso ambiente mental, ele estará conosco em qualquer lugar que estivermos. Quando a gente vai para uma atividade, por mais prazerosa que seja, a gente não deixa aquilo que nos incomoda emocionalmente em casa guardado numa gaveta. A gente pode até disfarçar, a gente pode até tentar não pensar nisso, não trazer isso à consciência, mas quando a gente abaixa a guarda, o problema chega e nos toca tão profundamente que pode trazer sensações arrebatadoras. Quando eu falo em sensações arrebatadoras, eu quero trazer para vocês que na gestação, isso toda mulher já ouviu falar, a gente vive um turbilhão de hormônios que já deixa a mulher numa condição emocional mais vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela é potencializada pelas grandes transformações emocionais vivenciadas nessa época. E é por isso que cuidar das emoções é tão importante. Deixa eu responder uma pergunta que chegou aqui, da Lu Coutinho. Estou com 4 meses de gravidez. Posso começar o pré-natal psicológico? Sim, claro que sim. A gente trabalha o pré-natal psicológico desde o momento do positivo. Na verdade, desde o planejamento familiar, tá? O ideal é que uma mulher, assim que começa a pensar, a planejar uma gestação, que ela comece a se cuidar de hoje, de agora, para se preparar melhor para viver essa transição. Gente, viver a maternidade é muito mais do que agregar responsabilidades. A gente sempre olha para a maternidade pensando do daqui para o futuro. Mas vocês não têm ideia do quanto o nosso para trás ele é ativado no momento da gestação. Quando uma mulher está grávida, ela vai reviver memórias, inclusive do período em que ela estava sendo gestada. A gente carrega na nossa memória celular memórias emocionais do que a nossa mãe viveu no útero da nossa avó. Isso tudo vem através da memória celular. A epigenética já fala muito fortemente nisso. Então, você rememorados do ponto de vista inconsciente, tantas situações, tantas circunstâncias, tantos sentimentos, que ativa no presente, no momento dessa crise, dores que você sabia, nem imaginava que existiam. É o momento em que a mulher ela fica precisando de mais atenção, de mais cuidado, que ela precisa ser maternada. A mulher grávida precisa ser maternada, preferencialmente pela sua mãe. Se essa mãe estiver ausente ou indisponível, ela precisa ser cuidada preferencialmente por a sua ancestralidade feminina, uma tia, uma avó, uma irmã, uma prima. E tanto o acolhimento quanto a falta de acolhimento, eles têm impactos poderosíssimos no bem-estar de uma gestação. Uma mulher que tem um filho com o apoio do companheiro, ela tem um contexto completamente diferente de uma mulher que não tem o apoio desse companheiro. Ainda que eles sejam juntos, o fato de o casal estar junto não quer dizer que eles estejam juntos na gravidez. Isso era para ser um sinônimo, não necessariamente é.
Então, o suporte emocional para a mulher é uma coisa muito, muito importante, porque a gravidez vai colocá-la num lugar um pouco regredido, um lugar em que ela precisa afetivamente de cuidado. E é em função dessa vulnerabilidade que a maioria das grávidas, em algum momento do ciclo da gestação, ela vive sintomas de estresse, ansiedade ou depressão. Existem pesquisas que falam sobre isso e apontam que até 40% das mulheres elas desenvolvem sintomas de estresse, ansiedade e depressão. E sabe o que é que mais me incomoda enquanto profissional da área de saúde mental e que estou todo dia atendendo mulheres, lidando com mulheres, cuidando de famílias e de bebês? É que eu estou percebendo que esses sintomas estão sendo normalizados dentro do contexto de uma gestação. Ah, fulana tá chorosa, besteira, é frescura, é assim mesmo, é porque tá grávida. Fulana tá tão ansiosa que não consegue dormir, faz várias semanas que ela não dorme bem, que ela tem pesadelo, que ela tá com compulsão alimentar. É da gravidez, quando passar, quando o bebê nascer, tudo isso passa. Então, as pessoas estão começando a vivenciar esses sintomas com tanta frequência e com uma visão tão equivocada de que isso não é doença, que acaba fazendo parte do pacote da gestação, sentir-se mal. E tu imagina o que é você carregar na barriga, formar e sustentar um bebê na barriga, sentindo-se mal. Pare para pensar como é exigente esse tipo de situação. E tem uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. As pessoas pensam no bebê na barriga como se ali dentro ele tivesse protegido de tudo. Como se a placenta ela tivesse um poder mágico de filtrar tudo da mãe para o bebê. A gente sabe que a placenta ela cumpre um papel muito importante, efetivamente, de proteção. Mas as emoções maternas, elas são conectadas fortemente com as emoções do bebê. Então, uma mulher que vive um estado de felicidade, de tranquilidade, de prazer, de segurança, ela vai passar, através de descargas neurohormonais, todas essas sensações boas para o seu bebê. E qual é o impacto disso para o bebê? É um impacto excelente. É o impacto de uma criança que vai se desenvolver com segurança, que vai ter uma imunidade fortalecida, que vai nascer com uma capacidade, com uma probabilidade de ter uma saúde mental muito mais equilibrada, que contribui no bom desenvolvimento de todos os órgãos, inclusive para um trabalho de parto de sucesso, um trabalho de parto tranquilo, um trabalho de parto em que os dois possam participar ativamente, sem que a mãe tenha que viver no parto uma tortura. E o que é que acontece quando uma mãe passa uma gestação com medo, estressada, ansiosa, insegura, desamparada? Todas essas sensações também vão chegar para o bebê através de descargas neurohormonais. E isso vai ter impactos negativos no desenvolvimento dessa gestação. No pré-natal psicológico, uma das coisas mais importantes que a gente faz é ensinar a mulher como separar aquilo que ela sente do bebê, como promover momentos de reparação emocional para esse bebê, para que, por mais impactante que esteja sendo o seu contexto, o seu bebê não perceba isso como uma ameaça. Eu vou continuar falando sobre isso, mas antes deixa eu responder duas perguntas que estão chegando aqui. A primeira é: meu marido está mais ansioso que eu. Isso é normal, é esperado, tá? É esperado, eu posso dizer que isso é normal. Porque a gente tem uma ideia que como a mulher está carregando o bebê, ela está grávida sozinha. Mas um homem, quando a mulher está grávida, na verdade, toda a família fica grávida. O impacto daquela gestação no inconsciente de toda a família, ele é real, ele é verdadeiro. E o pai também vai remeter-se a momentos em que ele mesmo foi gestado.
ele também, dependendo do contexto, vai lidar com muitos sentimentos dentro de si e que podem desencadear ansiedade. No pré-natal psicológico, a gente tanto atende apenas a mulher, como a gente também pode atender o casal. E em percebendo que esse pai, que esse homem, ele está muito mobilizado com a questão da gestação, a gente inclusive faz a orientação para que ele procure um acompanhamento psicoterápico, para se organizar melhor emocionalmente, para viver essa paternidade na sua plenitude, da forma como ele deseja e merece. A segunda pergunta é: na minha segunda gestação, eu estou mais nervosa do que a primeira. Por que isso acontece? Por muitos fatores, tá? Eu sempre coloco que o primeiro ponto que eu escuto na minha prática clínica é que quando você vai ter o primeiro filho, você não tem uma preocupação prévia. E no segundo filho, você já tem um bebezinho, uma criança em casa te esperando. Isso muitas vezes ativa muito medo da hora do parto. Isso é um ponto que traz uma questão emocional para muitas mulheres. A outra questão é que toda gestação é única. Na primeira gestação você pode ter vivido um contexto extremamente favorável e não na segunda e vice-versa. Então, entender que cada momento que você está vivendo, ele é totalmente diferente do outro, embora mantenha ali a congruência de ser momento de gestar, é importante para que você possa entender o que é que você precisa naquele momento, que no momento anterior não precisou. Ou o que é que você tinha naquele momento que te deu segurança, mas que nesse momento está faltando. E no pré-natal psicológico, a gente consegue, através de técnicas adequadas, promover uma estabilização, uma contemporização emocional para que essa mulher possa vivenciar a gestação com mais bem-estar. Isso não quer dizer que a gente faça milagres. Se você tem um problema hoje que te aflige, que te causa muita dor e muita angústia, não existe uma varinha mágica que chegue lá e faça o problema desaparecer. Mas a gente precisa fazer uma contemporização emocional para que essa gestação ela possa passar, que ela possa assumir o seu lugar de protagonista nesse momento, tornando um ambiente mental mais tranquilo para essa mãe e para esse bebê. E no pós-parto, depois que o bebê nascer, depois que o processo de amamentação estiver melhor consolidado, a gente possa olhar para aquele problema e dar a ele um mergulho emocional que ele precisa, tá? Tem muitas situações durante a gestação que podem mobilizar um aumento de ansiedade. Separação do companheiro, escassez financeira, mudança de cidade, ausência de rede de apoio. Então, a gente tem que olhar para cada caso da forma individualizada como ele precisa ser. Então, se está se percebendo nervosa, se está percebendo que isso está trazendo prejuízo na tua qualidade de vida, vamos para o Natal psicológico, porque isso com certeza vai te ajudar muito. Tem um outro comentário aqui. Gisele Gabriela. Foi o que aconteceu comigo na minha gestação. Fiquei ansiosa, com medo e estresse. Gente, tem uma recomendação. Eu estou falando isso toda a live, tá? Porque eu acho que é muito importante a gente agregar conhecimentos nesse sentido. O nosso pré-natal aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, ele geralmente contempla apenas a dimensão física. E existem muitos avanços e muitos investimentos para que a mulher tenha uma qualidade de pré-natal cada vez mais segura. Mas a Organização Mundial de Saúde colocou no seu caderno de recomendações deste ano a importância de fazer uma avaliação do ponto de vista de saúde mental, tanto na gestação quanto no puerpério. Isso deve ser incorporado no protocolo de pré-natal de todos os lugares do mundo e vai agregar fortemente a essas mulheres. Porque existem vários contextos aí. Vão ter mulheres que já entram numa gestação num contexto forte de adoecimento emocional, com sintomas de ansiedade, de estresse, de qualquer circunstância que seja. Ela já entra na gestação com problema de saúde mental. Isso é um ponto.
O outro ponto é que durante a gestação ela pode desenvolver momentos, picos de ansiedade, picos de estresse, mas que isso não evolua para um adoecimento. É o que a gente vai trabalhar num ponto de vista mais de monitoramento, para que esses sintomas não evoluam. Mas isso pode também, durante o período da gestação, se transformar numa doença. Agora, imagina uma mulher grávida com depressão, sem energia para se cuidar, sem energia para se alimentar. Qual é a energia que ela vai ter para gestar e sustentar, formar e sustentar esse bebê? Imagina uma mulher com picos altíssimos de ansiedade, com muito medo do futuro, com uma relação do controle das preocupações muito disfuncional. O que é que vai acontecer? Chances altíssimas, entre outras coisas, de um parto prematuro. Então, quando a gente cuida da saúde mental de uma mãe, a gente está cuidando não apenas dessa mulher, como se cuidar de uma mulher por si só já fosse pouco. Não é, já é o suficiente. Mas a gente reverbera em todo um contexto familiar de bem-estar para o bebê e de bem-estar para a família. Porque uma mulher que passa a gestação grávida, que chega nesse puerpério adoecida, vai demandar, vai exigir muito mais cuidado para ela e agregando agora a necessidade de cuidados com o bebê. Tá bom? Um golinho de água. Água para a voz não faltar. Então vamos lá. Mais uma pergunta. E esse estresse pode chegar até o bebê? O que acontece com ele quando estou estressada? Gente, essa relação com o bebê é uma coisa que não é fortemente contada. E é um dos assuntos que mais me empolga do ponto de vista da psicologia perinatal. A gente começa a contar o aniversário de uma pessoa a partir do momento em que ela nasce. Mas, na verdade, a experiência de vida de uma pessoa começa desde o momento em que ela começa a ser gerada. E tudo o que é vivenciado pela mãe é recebido pelo bebê em alguma medida. Isso não quer dizer que uma grávida ela tenha que viver apavorada dentro de uma bolha, achando que tudo que acontecer com ela vai trazer um impacto negativo para o bebê. Mas quando uma mulher grávida ela está submetida frequentemente a situações de estresse, ou ainda quando ela passa por um momento de uma crise muito forte, é lógico que essas sensações elas vão chegar ao bebê em alguma medida. E eu não tenho como proteger. Eu digo sempre para as minhas clientes, eu gostaria muito de ter uma fórmula de proteger vocês dentro de uma bolha e só tirar essa bolha quando o puerpério acabasse. Isso não existe. Mas quando a gente consegue cuidar das emoções dessa mãe, quando ela se permite cuidar das suas emoções, ela começa a ir se acalmando, se sentindo mais segura. E essa segurança, essa tranquilidade é o maior presente, é o melhor ambiente que uma criança, que uma pessoa precisa para viver. Com o bebê não é diferente. Imagina a pessoa que mora numa casa em que todo dia ela acorda sobressaltada, em que todo dia ela passa por momentos de medo, de tensão, em que todo dia ela sente uma descarga no corpo dela de coração acelerado. É isso que acontece com o bebê que está aqui dentro, não tem noção do que está acontecendo, como se estivesse num quarto fechado, a luz apagada, sente quando a mãe está vivendo pico de ansiedade. Porque ela está sentindo aquilo tudo, mas ela pelo menos sabe por que ela está sentindo. Mas o bebê está aqui, ele sente, mas ele não sabe. E aí, como é que a gente cuida desse bebê? Como é que a gente faz para que esse estresse não atinja ele de uma forma patológica,
que venha comprometer o seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Como é que a gente faz para que esse bebê não nasça com sequelas emocionais, não nasça com a vulnerabilidade de saúde mental, ou até mesmo que ele passe por um parto prematuro, porque a gente sabe que as condições emocionais da mãe, elas têm interferência direta no momento do parto, que a prematuridade tem esse aspecto também, de quando uma mãe está muito agitada emocionalmente, muito triste, muito abalada, isso pode culminar num parto prematuro. E o parto prematuro tem uma série de riscos para a mãe e principalmente para o bebê. Então, existem várias técnicas que a gente usa no consultório, tanto da psicologia como da psicoembriologia, que vai favorecer essa reparação emocional para o bebê, que vai fazer com que ele comece a aprender o que é conteúdo dele e o que é conteúdo da mamãe. E ao mesmo tempo a gente ensina essa mãe, instrumentaliza essa mulher com técnicas que vão sustentando os aspectos emocionais dela de forma mais salutar. E esse conjunto de cuidados com mãe e bebê oportuniza inúmeros ganhos e favorece o que a gente mais deseja numa gestação, que é o bem-estar. Eu quero ir finalizando as considerações dessa live, dizendo a vocês que, como eu falei na live passada, quem não assistiu, está gravada, tá, pode assistir, que quando a gente fica grávida, não existe um portal mágico que nos conduza a uma felicidade plena e ininterrupta por 9 meses. Sempre existirão momentos de tensão, de estresse, de dor. Por mais que uma mulher ela esteja muito estável, muito feliz, muito plena, ela pode viver situações que não esperava. Eu já atendi um caso que chegou para mim quando a gestante já estava com 8 meses, que o pai dela faleceu quando ela estava com 8 meses de gestação. E ela era extremamente ligada ao pai. E foi uma situação muito dura. Ela viveu um luto muito forte, muito real nesse final de gestação. E como é que a gente fez para cuidar dela, para que esse bebê não sentisse essa tristeza, essa energia de dor, de luto, de morte, e não sentisse isso como uma ameaça à própria vida? Cuidar dessa mulher para que ela pudesse vivenciar esse luto, fazendo recorrentes reparações para esse bebê. Então, existe uma série de circunstâncias da vida real, uma série de coisas da vida cotidiana que a gente nunca vai ter o controle. Então, falar em bem-estar na gestação, fala de um investimento, de um compromisso pessoal muito forte que a mulher precisa assumir consigo mesma e com seu filho. Para que, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional, ela vá conduzindo sua gestação um dia de cada vez, com os desafios que cada momento vai colocar, tendo em vista de que precisa existir uma base, uma estrutura emocional mínima para que os problemas do cotidiano não sejam protagonistas desse momento. Eu escuto muito as grávidas trazerem no consultório: poxa, eu não vejo a hora que isso passe, eu estou muito agoniada, eu estou sofrendo muito com determinados sintomas. E essa é uma das primeiras dicas, tá? De pré-natal, de bem-estar na gestação, que eu vou trazer para vocês. É a gente tentar colocar a gestação e a maternidade em perspectiva. A média de vida hoje no Brasil é de 75 a 80 anos. Entendendo que cada um de nós tem grandes chances de chegar nessa idade, que fração da nossa quantidade de vida significam 9 meses, em que você vai ter que fazer aí um esforço em função de um bem maior. O que significa 9 meses? Quantos por cento isso representa da história, da tua história de vida? Quantos por cento de vida representa 3 anos, que é a primeira infância, a fase onde a gente precisa ter um cuidado muito, muito maior com as crianças em todos os aspectos, do ponto de vista do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. O que significa isso?
E quando a gente para ressignificar o tempo, na linha do tempo da nossa existência, eu convido vocês a uma segunda reflexão. O que significa para você ser mãe? Qual é o papel que esse filho tem na tua vida? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vai conseguindo encontrar a motivação verdadeira das nossas dores. Às vezes a nossa dor, o nosso medo não é aquilo que a gente diz. Tem coisas muito mais profundas que estão mascarando aquilo ali. E a gente precisa olhar para elas, para poder fazer com que essa ansiedade, esse estresse, ele não tome níveis, proporções patológicas nas nossas vidas, sabe? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer com grávidas e com não grávidas, e que eu faço na minha vida cotidiana. É um exercício muito simples, mas que vocês não subestimem a importância dele, que são as afirmações positivas. Se você ouvir uma música triste várias vezes, por vários minutos, por mais legal que você esteja, vai ter uma hora que você vai se emocionar, que você vai chorar, que você vai se lembrar de coisas ruins que aconteceram na sua vida. E aquilo pode alterar o teu estado de ânimo por um dia inteiro. Ao contrário, se você passa um dia, uma parte do dia, ouvindo músicas alegres, músicas que te remetam a momentos felizes, aquilo tem o poder de melhorar a tua energia, de melhorar o teu estado de ânimo e de reverter uma situação, pelo menos momentânea. Não é tratamento, tá? A gente está falando aqui, nada disso é tratamento. São orientações que vão qualificar, que vão potencializar o teu bem-estar. A gente muda a frequência de pensamento. E mudando essa frequência de pensamento, a gente consegue ter um baixo bem-estar. Então, façamos afirmações positivas. Façamos afirmações positivas, não como quem diz um bom dia, sem nem olhar para quem disse, mas acreditando, sentindo as palavras que estamos dizendo. Quando uma grávida bota a mãozinha dela na barriga, se concentra naquele momento e diz: meu filho, eu te amo. Vocês não têm a noção, a potência que isso significa para esse bebê. A descarga de amor, ela traz muito hormônio bom para o bebê, sabe? Traz alegria, traz segurança, traz paz, tranquilidade. Quem é que não quer viver em paz? Por que o bebê não merece viver em paz? Só porque ele está na barriga? Só porque ele ainda não nasceu? A gente vai considerar a qualidade de vida do nosso filho apenas no momento em que ele vem para esse mundo aéreo? A qualidade de vida dele do ponto de vista de saúde mental, de harmonização emocional. Então, diga para o seu filho afirmações positivas: eu te amo, eu estou muito feliz com a sua chegada, eu estou preparando o melhor possível para lhe receber dentro da minha condição. Você tem um lugar na minha vida. Você tem um lugar na vida desta família. Diga isso para o seu bebê e sinta a potência que isso vai ter em você mesma. Sinta a potência desse amor que você está sustentando na sua barriga. Viva essa experiência profunda de amor, de intimidade, de conexão. Vocês não têm ideia de quanto isso é bom para o bebê, de quanto isso é bom para vocês. E quando tiver num momento de insegurança, às vezes numa gestação de alto risco, às vezes num momento de muito desafio emocional, que cada um é que sabe dos seus, se conecte com o seu potencial feminino, com a capacidade que seu corpo tem de fazer tudo isso que está acontecendo para que esse bebê nasça, sem que você tenha que dar comando nenhum a ele. Todas as células do seu corpo são femininas. Elas sabem o que precisam fazer para gestar, dar à luz e amamentar. Você é uma mulher, assim como sua mãe foi, sua avó foi e toda a sua ancestralidade feminina. Se conecte com a força dessas mulheres, ainda que você não as tenha conhecido, porque essa força ela está em você, na sua memória celular. Houve muita coisa antes de nós para que pudéssemos chegar aqui hoje. E não apenas chegar aqui hoje, colocar
os nossos filhos, colocar a nossa descendência, propiciar o para frente. É isso que a gente faz com a maternidade. A gente propicia o para frente, a continuidade da família, a continuidade dessa história. Então, as afirmações positivas, elas têm uma potência impressionante. Existem algumas, como essas, que eu sugiro no consultório. Outras a gente constrói de forma personalizada, de acordo com a necessidade de cada cliente. E você, com sensibilidade, com carinho, com atenção, pode construir as suas. O que é que você está precisando desse momento? É de força? É de compreensão? É de clareza mental? Se conecte com a sua necessidade. Diga a si mesmo que isso existe em você. Se não existir em você agora, se você não estiver enxergando em você agora, se conecte na sua ancestralidade, onde é que você pode buscar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Só um momento, acho que não. Gente, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês de informação, tá? De reflexão, não substitui de forma alguma a terapia. Isso não é tratamento. Vamos ter muita clareza, vamos agir com muita ética nesse aspecto. Quando eu faço uma live como essa, o objetivo é promover não apenas uma transmissão de conhecimento, mas promover uma reflexão que possa convidar vocês ao autocuidado. Se vocês estiverem percebendo na sua vida, na sua gestação, que as coisas estão difíceis, mais difíceis do que você está conseguindo lidar sozinha, procure ajuda, procure rede de apoio, procure ajuda profissional, tá? A psicologia, ela não está aí apenas para tratar, ela está para tratar e para prevenir que o adoecimento chegue. Mas a psicologia não trabalha apenas com o adoecimento, nem com a prevenção do adoecimento, ela trabalha principalmente com o autoconhecimento. É através do autoconhecimento que vem tanta coisa, que nos liberta de amarras, que a gente arrasta umas correntes pela vida, sabe? E a gente nem percebe que tem. O autoconhecimento faz com que a gente, primeiro, identifique essas correntes e, segundo, que a gente quebre, para que a gente possa viver a nossa vida com mais tranquilidade, com mais qualidade, com mais segurança, com mais estabilidade. Deixa eu só correr o dedo aqui, ver se tem mais alguma coisa. Gente, ai meu Deus, que coisa tão boa. Obrigada, gente, por todos esses feedbacks. Eu estava aqui empolgada falando que vocês veem que eu me empolgo, né? Eu me empolgo muito, esse é um assunto muito caro para mim. Quem me conhece um pouco, conhece minha história, sabe que eu vim para esse universo da psicologia perinatal por conta de experiências pessoais. Qualquer dia desse eu conto isso numa live para vocês. Mas eu acredito muito que quando a gente cuida de uma mãe e de um bebê, a gente não está cuidando somente de uma dupla, tá? Isso é uma coisa que eu acredito muito verdadeiramente e eu acho que vocês conseguem sentir isso nas minhas palavras, na emoção das minhas palavras, porque são muito genuínas. A gente está cuidando de uma sociedade. A gente está vindo aí de uma geração de bebês onde 40% das mulheres grávidas tiveram depressão. O que é que a gente vai esperar de 40% de crianças que nasceram nessa pandemia? Eu escuto direto no consultório, crianças que não dormem, crianças muito agitadas, crianças que choram demais. O que é esse choro dessa criança que chora o tempo inteiro? O que é que ele está querendo comunicar? Então, a gente tem uma missão muito importante de cuidar das próximas gerações. Para os nossos próprios filhos, para cuidar das próximas gerações, a gente tem que cuidar primeiro das suas mães. E é cuidando dessas mães que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais empática, mais ajustada emocionalmente, tá? Então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu quero agradecer pela presença, por estar comigo aqui durante quase uma hora, eu falando sem parar.
e dizer que essa live vai ficar salva. Mandem para quem não assistiu. Na próxima terça-feira nós vamos ter uma outra live muito legal. E aí deixa eu até ver qual é o assunto da próxima, tá? Que eu não tô com o meu calendário aberto aqui. Deixa eu dizer para vocês, pra gente já se preparar e fazer um esquenta para ela. A próxima live vai ser feita no dia 3/5 e é Meu Parto, Minha História. Gente, a gente vai falar sobre tanto assunto legal. Vai falar sobre a escolha da via de parto, a experiência da mulher quando nasceu, porque sim, nós fomos um bebê um dia. O parto desejado e o parto possível. A confiança na equipe de saúde. E eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha história de parto, que é uma história bem atípica, desafiadora. E a gente vai refletir, mais uma vez, várias coisas juntas e principalmente como a saúde mental interfere decisivamente no momento do parto. Tá bom? Um abraço, gente. Um beijo bem grande e até terça-feira, tá bom? Tchau, tchau.